Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição da Esquiva ao Toque, o programa em que trazemos sempre algum tema relevante em relação à esgrima, em relação ao esporte. Eu tenho ao meu lado para participar desse programa duas convidadas. A professora Marília Magno, fisioterapeuta, e que é classificadora funcional também, e vai falar sobre esse tema tão importante para os Paralímpicos. Tudo bom, Marília? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. E a professora Cristiane Vidor, que é preparadora física e conhece como ninguém o trabalho envolvendo a preparação física dos Paralímpicos. Tudo bom, Cristiane? Ó, tudo jóia, tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado a presença de vocês e também do Ivan Schwantes, meu companheiro, ele que é coordenador da Paraesgrima na Confederação Brasileira de Esgrima. Tudo bom, Ivan? Olá, Nelson, tudo bem? Obrigado pelo convite e aproveito para agradecer também a Marília, a Cris, por aceitarem esse convite para bater esse papo com a gente. Legal demais. E a gente vai falar exatamente sobre dois temas importantíssimos e fundamentais, eu acho que não só para os Paralímpicos, mas para qualquer atleta. Cristiane, queria que você começasse falando em relação, hoje em dia, à preparação física envolvendo a paraesgrima, porque a paraesgrima ela começou e ainda não existem tantos praticantes no Brasil e no mundo, mas ela cada vez mais ela se tornou uma competição onde a preparação física do atleta é fundamental, não é isso? Sim, é isso. É, a preparação física faz parte, tanto, claro, quanto a técnica, né? Mas se os atletas não estiverem preparados para aguentar a sobrecarga dos treinos, vão ter lesões secundárias, né? Ou segundas deficiências que a gente fala, né? Principalmente o pessoal, as pessoas com deficiência. Então, eu estou muito feliz de falar desse tema, pela importância que é. O paradesporto hoje está crescendo muito, enfim, está aparecendo muito depois das últimas Paralimpíadas, então ele tem tomado uma dimensão muito maior. E aí a esgrima também está aparecendo bastante. Então, a preparação física para estes atletas, independente, né, se tem muito ou não, tem que ter muito cuidado porque é individual. Independente, se fosse uma pessoa convencional que não tivesse nenhuma deficiência, já é individual. Imagina as pessoas com deficiência e cada deficiência é uma. Então, por isso, a dificuldade de trabalhar com eles e a facilidade ao mesmo tempo em relação a quem quer aprender e quem quer trabalhar com eles, né? Porque não Perfeito. é só chutar, não dá para ficar chutando, não dá para ficar imaginando, né? Tem que ter muito embasamento assim, para a gente conseguir fazer um trabalho efetivo em cima deles e que realmente a gente consiga entregar os atletas para os técnicos nas melhores condições possíveis. Marília, eu queria que você falasse também em relação à sua área, da área de fisioterapia especificamente. Eu acredito que a fisioterapia hoje, a gente que é um pouquinho mais antigo, né, Ivan? A gente lembrava, por exemplo, na década de 90, quando o Romário levou um fisioterapeuta para a Copa do Mundo, e aquilo foi um escândalo. Nossa, hoje em dia eu acho que a gente não consegue mais visualizar um esporte de alto nível sem o trabalho da fisioterapia, não é isso, Marília? Nelson, é isso mesmo. A relevância, né, da fisioterapia é justamente porque nós atuamos em diferentes níveis de prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção, muitas pessoas acreditam que é simplesmente a prevenção no sentido dos exercícios preventivos, né? A gente fala muito nesse contexto. Mas acontece que a nossa atuação ela está dentro de diferentes níveis, primário, secundário e terciário. Então, orientações de prevenção através de palestras, né, de problemas de saúde, de lesões propriamente ditas, também são partes da ação do fisioterapeuta, assim como uma intervenção precoce em uma lesão que está começando a se instalar ali no corpo do atleta, e também lesões já instaladas e crônicas, nós também temos a nossa atuação. Certo? E mesmo em períodos de competição, tem sido muito trazido à tona, né, a questão da atuação do fisioterapeuta na melhora do recovery, né, do recovery do atleta no período competitivo. Então, a nossa atuação aí é bem vasta, né, bem ampla, e ela é muito atrelada. Eu falo isso muito aos meus alunos, né, que eu atuo como docente na universidade, na formação desses alunos, e a importância que nós, fisioterapeutas esportivos, temos
né, em relação ao trabalho juntamente com o preparador físico e o técnico, né? Sem essa ação integrada dos profissionais, a gente não consegue ter um resultado de excelência. Cristiane, em relação à preparação física dos atletas e tomando como base o que a Marília falou, podemos dizer que não existe um trabalho sem a integração entre as duas áreas, ou seja, o seu trabalho, por exemplo, de preparação física, de deixar o atleta em condições ideais, passa pelo trabalho da Marília, na recuperação dos atletas, na prevenção de lesões, para que eles possam render ao máximo. Sim, sem dúvida. Importantíssimo trabalho multidisciplinar, né? Onde a fisioterapia faz um papel importantíssimo em relação a proteger mesmo esses atletas, né? Para o alto impacto aí dos treinos, então é fundamental Quais são ter essa conversa, né? Entre a fisioterapia e a preparação física. Às vezes não acontece, né? Muito em outros casos, assim, muitos casos a gente vê que não tem essa conversa, mas é muito importante. Quais são os exercícios assim do dia a dia que você, por exemplo, trabalha e indica até para atletas, não só às vezes o cadeirante, né, mas também o atleta de alto rendimento da esgrima, por exemplo? De equilíbrio de lateralidade. Temos que trabalhar as lateralidades, principalmente do esgrimista, né? Então, quando a gente trabalha contra o trabalho lateral deles, a gente potencializa o lado que eles usam, enfim, a arma, que a perna vai fazer o afundo, potencializa e melhora cada vez mais, né? Trabalhando os equilíbrios. Esse é um dos exercícios fundamentais, assim, de equilíbrio. Perfeito. Marília, em relação à tua área, qual é o ideal para o atleta? É ele procurar perto de competições ou ele é necessário realmente fazer esse acompanhamento do dia a dia, de possíveis dores, de possíveis problemas que possam resultar lá na frente em algo mais grave? Bem interessante essa pergunta, Nelson. Depende muito justamente do nível de trabalho desse atleta, né? Então, um atleta de alto rendimento, a gente orienta sempre que ele tenha um acompanhamento, pelo menos semanal, né? De uma avaliação, identificar se existem alguns fatores ali de treinamento que possam estar gerando alguma sobrecarga e que precisa ter intervenção mais imediata da fisioterapia, né? Então, por exemplo, aqui nós trabalhamos com alguns atletas paralímpicos, né, do basquete em cadeira de rodas, no atendimento de fisioterapia, que eles já são da seleção. Então, quando eles têm uma lesão determinada, eles logo entram em contato conosco para a gente tentar agendar o quanto antes a avaliação e começarmos a intervenção. E a partir do momento que eles têm alta, a gente chama de alinhamento e balanceamento, né? Eu sempre falo, olha, então sempre que vocês estiverem numa rotina de treino, aumentou a intensidade de treinamento, volume de treino, vocês sentem que tem algo que não está mais com a funcionalidade adequada, entrem em contato com a gente, que a gente vai fazendo como se fosse uma manutenção de alinhamento e balanceamento aí ao longo desse período de treinamento, porque a gente sabe que existem essas oscilações nas fases de treinamento, né? Então, tem períodos de treinamento que os treinos estão menos intensos, outras fases que estão mais intensas, então precisa dessa intervenção. Mas a gente também entende que nem todo atleta tem a possibilidade de ter esse tipo de atendimento de forma frequente, né? De forma a livre demanda. Então, depende muito da estrutura, do clube, da associação onde ele está envolvido. Perfeito. Tem alternativa, por exemplo, para quem não tem essa... Existem, né, mas é sempre necessário passar por uma avaliação, né, para que a gente possa orientar com relação a exercícios ou exercícios do que a gente chama hoje, né, por mais que cientificamente não seja muito adequado liberação miofascial, né, mas são as massagens mecânicas que a gente pode obter através de uso de bola, de tênis ou alguns rolos, né, para liberação também miofascial. Então, existem alguns recursos, mas é sempre bom ser feito a partir de uma orientação, né? Para que haja uma avaliação de quais são os exercícios, quais são as técnicas e os métodos mais adequados, mas a gente também orienta, às vezes, o que a gente chama de protocolos para eles realizarem em casa, né? Para reduzir a necessidade de ir à fisioterapia e que eles possam realizar alguma dessas intervenções de forma independente, né? Com autonomia. É muito importante que o atleta aprenda a entender o corpo, né? E em qual momento ele tem a demanda de utilizar desses recursos com orientação. Ivan, aproveita aí as duas convidadas e
Pode fazer perguntas aí. Isso, Nelson, a pergunta que eu gostaria de fazer, e é a mesma pergunta para as duas, né, que são de áreas diferentes, mas relacionada até a isso que a Maria estava falando agora, que a gente sabe que no Brasil, né, a realidade dos atletas paralímpicos, a maioria não tem um clube grande, com uma estrutura, né, profissional, ou não tem condição financeira de pagar um preparador físico, pagar uma fisioterapia, às vezes não tem nem um plano de saúde, né? Então, assim, qual é a dica que elas dão para essas pessoas que não têm essa estrutura ou não têm uma condição financeira que faça com que ele consiga arcar com esses gastos, né? Se tem alguma dica para que eles consigam ter esse tipo de atendimento, né, que é importantíssimo, né, no treinamento. Sim, acredito que muitos fiquem só com os técnicos em sala, né? O técnico faz todos os papéis, né? Sempre fizeram, né? Agora que está a equipe multidisciplinar acompanhando, graças a Deus, né? Fazendo parte desse contexto. Mas o que o atleta tem que entender é que nós não somos só músculos, né? Independente se é paralímpico ou não, né? Não só músculo para treinar em academia fechada, uma academia, peso, não é isso, né? Para o atleta, ele está bem e pronto para a técnica, enfim, para o jogo, enfim, ele tem que ter todas as mobilidades do corpo acontecendo da melhor maneira possível, e ele não vai ter isso só com a musculação. Então, ele precisa ter sessões também de liberação miofascial, que nem a Marília falou, de mobilidades articulares. Então, o cuidado que algumas pessoas têm, não, então eu vou pagar uma academia ali, vou ir fazer meia dúzia de aparelho e está bem bom. Não é isso, ainda mais para a esgrima. Saliento muito que a esgrima é bem unilateral, né? Então, tem essas diferenças de padrão de cada lado. Então, o que deixa melhor o atleta é as mobilidades, é um treino periodizado, enfim, é o acompanhamento da fisioterapia, mas quando não se tem isso, pelo menos que eles entendam que eles têm que usar uma sala ou outra que tenha à disposição, que faça exercícios de pezinho, que faça exercícios de força, mas que tenha as mobilidades também, que não é só pegar peso. Uma indicação que eu deixo também, né, são os atletas, né, dessas equipes que às vezes não têm essa estrutura, é justamente procurar, às vezes, serviços das próprias universidades nas suas cidades, porque muitas delas têm clínicas, né, clínica escola, clínicas de fisioterapia, que são fonte ali de atendimento de forma gratuita ou então até de baixo custo. Então, também é uma boa opção para que você tenha uma boa orientação, né, em relação a isso. E ainda nesse contexto do que fazer, né, a gente, cientificamente, a gente ainda tem um grande questionamento sobre o que é o mais indicado, né, dentro da modalidade da esgrima em cadeira de rodas, porque nós temos poucas pesquisas na área para que a gente possa realmente identificar quais são os perfis, os fatores de risco que estão relacionados aí com essas lesões, né? E isso é de relevância, porque nós temos um aumento aí do número de participantes, né, na modalidade da esgrima em cadeira de rodas no Brasil. E nós como membros aí atuantes, a gente tem que talvez ter esse olhar também da importância que a gente comece a observar, né, e fazer levantamentos a partir dessas competições sobre quais são os perfis de lesão, quais são os perfis de treinamento desse atleta. Porque, como a própria Cris disse, né, e isso já cientificamente comprovado, um atleta bem condicionado, um atleta bem preparado fisicamente, ele diminui muito o risco de ocorrência de lesões relacionadas à prática esportiva, né? Então, a gente entender qual é o perfil desse atleta, qual é o perfil do atleta no Brasil sobre treinamento, né? Quantas vezes ele treina por semana, quais são os tipos de treinamento que ele realiza e quais são os tipos de lesões que ele apresenta. Isso é importante para que justamente a gente possa propor ações aí de intervenção, né, de prevenção e de prevenção em diferentes níveis, para que a gente possa garantir uma melhor saúde aí desse atleta durante a prática da esgrima. Agora você. Perdão, agora sim. Tem pergunta de atleta para você, Cristiane. Sou Vanessa Chaves, para atleta da esgrima do Grêmio Náutico União. A minha pergunta vai para a Cristiane. Queria saber o porquê é importante o atleta fazer o exercício físico fora da sua cadeira de rodas. E queria saber também o quão importante é a liberação para os atletas paralímpicos. Então, falando nessa parte bem de treinamento agora, né? Por isso que é tão importante ter um preparador para auxiliar, enfim, né?
Tem muitos que não entendem, que acham que não precisam, mas eu acho bem importante. Mas o que acontece em relação ao paradesporto, né, aos atletas de cadeira de roda? Cada deficiência tem as suas peculiaridades, né? Então, cada deficiente, cada pessoa com deficiência é um. Eu não posso dizer que eu uso um protocolo para atender o Kevin, para atender a Mônica, para atender o Wanderson. Eu tenho que entender o que cada um precisa dentro do treino deles, né? E o que eles estão precisando na pista também, enfim. É o dia a dia que a gente vai entendendo. Como a Marília falou, não tem muita coisa, tem poucos estudos, então a gente vai descobrindo no dia a dia com o atleta o que ele está precisando e quais são as necessidades, e a forma disso também é estimular ele de todas as maneiras. Como é estimular? Tirando da cadeira. Ele tem que sair daquele centro de equilíbrio que ele tem para trabalhar outras sensações, outras percepções corporais, fazer o sistema nervoso central trabalhar em outras regiões, para que aquelas que não funcionam teoricamente tão bem, que não tem esse comando, né, neural, que elas consigam achar lugares, outros meios de caminho para poder auxiliar, como equilíbrio de tronco. O Wanderson não tem equilíbrio de tronco, e como é que ele consegue ficar, como é que ele consegue deslocar? É só com o braço que ele desloca na cadeira? Sim, também é só com o braço, mas o corpo hoje ajuda. Ele já tem um outro mecanismo, sabe, inconsciente que faz. Então, é para isso que eu tiro da cadeira, é para isso que eu boto ele no chão, às vezes, também. Então, tem exercícios. E aí, quando tu tira da cadeira, tu tira uma pessoa que não tem equilíbrio. E aí, o que tu tem que fazer? Como um exercício de puxada, bota ele num banco de exercício de puxada frontal, enfim. Qualquer tipo de exercício que tenha que sair na cadeira e sair sentar num banco da musculação. O que tu faz com um atleta desse que fica encostado o tempo todo? Tu tem que amarrar ele. Então a gente brinca, eu adoro amarrar o Wanderson, sempre amarrado. É mais. Eu amarro ele assim, amarro as pernas dele para ele ficar mais centralizado com as pernas no aparelho, faço uma alavanca preso nas costas, que vai manter ele um pouco instável, mas isso é muito bom para ele trabalhar essas outras percepções físicas, né? Isso vai ajudar muito ele. E a liberação miofascial é muito importante também, a educação física consegue fazer, né, sem os equipamentos, né, a liberação propriamente dita, né, como uma massagem mais profunda, coisa e tal, que ajuda muito, né, a gente não pode pensar em fazer uma contração muscular, que são exercícios físicos, de força, de qualquer coisa, não adianta fazer se tu tem não adianta fazer uma contração muscular em cima de uma contratura existente. Não adianta querer reforçar um músculo que está com uma tensão ali guardada, né? E a mobilidade articular acontece do mesmo jeito, não adianta querer mobilizar, fazer com que ele se mobilize, fazer com que ele se mexa, se alongue, se tem uma coisa trancando ali, entendeu? Então é um conjunto, é liberação, é mobilização e reforço. Perfeito. Mais uma perguntinha de atleta para você, Marília. Bom, a minha pergunta é o seguinte, eu que já tive uma lesão de epicondilite, eu queria saber qual o tratamento diferenciado hoje, o tratamento da epicondilite. Bom, essa lesão, né, ela é bem comum, né, na esgrima. Feito um levantamento de algumas pesquisas que a gente tem hoje como base de referência, é até interessante porque nos Jogos de Londres, por exemplo, a taxa de incidência de lesões ela foi de 12 lesões a cada 1.000 atletas dias, ou seja, a cada 1.000 dias de exposição de atletas, né? E já no Rio, essa taxa, na média geral da competição, ela foi de 10, né, lesões a cada 1.000 atletas dias de exposição. E olha que bacana não, né? Preocupante. A esgrima, nos Jogos de Londres, ela foi a 5ª modalidade com a maior taxa de incidência de lesão, enquanto nos Jogos do Rio ela foi a 2ª modalidade com maior incidência de lesão, se a gente for pensar no contexto de todas as modalidades que estão lá inseridas, certo? E é um perfil, infelizmente, esses dados, eles não trazem um detalhamento de localização, né, das lesões de forma mais detalhada e específica. Mas a gente tem conhecimento da prática que essas lesões, elas são frequentes, né, na região de ombro, cotovelo e punho. Então, a epicondilite, ela é justamente essa região do cotovelo, né? E é uma sobrecarga que é gerada, ela pode ser ou por um movimento repetitivo ou por um movimento traumático mesmo, de um alongamento, um estiramento excessivo, certo? Então, depende muito o quadro de como nós vamos intervir
né, como a fisioterapia, quais os recursos, como que vai ser realizada essa intervenção, ela depende muito de como essa lesão ocorreu. Então, para dar uma orientação de um protocolo específico, ela só tem como ser realizada com base numa avaliação, né? Mas hoje em dia a gente tem recursos que são variados aí, e para cada fase da lesão a gente tem recursos diferentes a serem utilizados. Então, numa fase aguda, né, enquanto a lesão ainda está naquele processo inflamatório ali inicial, que a gente tem ainda características de dor, né, edema, vermelhidão da região, ela fica mais quente, a gente precisa usar recursos como crioterapia, né, que é o famoso gelo, a compressa com gelo ou imersão. A gente pode utilizar também exercícios mais passivos, certo? Então, são diferentes recursos e técnicas que a gente utiliza em cada uma dessas fases. Já na fase subaguda, a gente já vai podendo utilizar outros recursos, como ultrassom, porém ainda no modo pulsado, onde a gente não vai ter aumento de temperatura ali da região, né? A aplicação de laser também local, ele pode ser recomendado, né? Isso eu estou falando em atenção a recursos eletrotermoterapêuticos, né, que a gente chama. E já na fase crônica, a gente também pode utilizar recursos de ultrassom, laser, né, porém já com um modo padronizado aí para tratamento de lesões já mais avançadas. E da fase inicial até a final, eu sou a que levanta a bandeira, né, da questão do uso dos exercícios, né, do que a gente chama de cinesioterapia, né? Então, são os exercícios aplicados com objetivo terapêutico, né? Hoje em dia, a gente não consegue pensar a fisioterapia só com a aplicação de recursos de eletrotermo e fototerapia. Ela tem que ser associada, esses recursos eles se complementam e não tem como você atuar apenas com um tipo de recurso. Ivan, eu queria saber até da tua experiência, por exemplo, para os Jogos de Tóquio ou para alguma competição mais importante. O trabalho feito pela comissão técnica, ele, em termos de dosagem de exercício, de dosagem de carga, de treinamento, porque é uma coisa, às vezes, muito antiga, quanto mais você treinar, melhor você vai desempenhar, e não é por aí, né? Esse trabalho, ele se torna melhor quando você tem esse apoio de dois profissionais de preparação física, de fisioterapia? Como é que é feito esse trabalho no dia a dia, por exemplo, de uma comissão técnica? Com certeza, né, Nelson? A equipe multidisciplinar ela é importante e hoje em dia ela é imprescindível, né, quando você se fala em alto rendimento, né, são os três pilares do atleta, né? Físico, técnico e psicológico. Então, tudo isso tem que estar trabalhado junto, não dá para separar, né? A pessoa não é partes, né? Então, o atleta é um conjunto, então eles têm que trabalhar juntos para conseguir atingir o objetivo quando pensa em alto rendimento, né? E a fisioterapia e a preparação física andam juntos, né? Para auxiliar o técnico também, na carga de treinamento, na dosagem da carga, no descanso, né? Quando a gente fala em treinamento, a gente pensa em, né, que nem puxar ferro, músculo, né, que nem a Cris falou. Mas não, o descanso é tão importante quanto o treinamento. Isso tem que estar mensurado, né? E é personalizado, né? Cada indivíduo tem a sua característica. Eu estou em cima aqui do horário, mas dá tempo de eu fazer uma última perguntinha antes do intervalo para a Cristiane. O fato do atleta se locomover em cadeira de rodas, isso já gera um desgaste para qualquer pessoa que se desloca em cadeira de rodas, né? Isso também influencia no tempo total que você tem que trabalhar com esse atleta em relação a um treinamento para uma competição importante, porque existe um desgaste da cadeira. Como é que vocês tentam dosar isso, por exemplo? Sim, existe a necessidade deles fazerem um treino pensando em relação a que eles não descansam nunca. Eles têm que se deslocar com a cadeira, depende se tem o equilíbrio de tronco ou não. O Wanderson é uma pessoa que não... Eu falo muito dele porque ele e a Mônica, né, a gente está mais em trabalho com eles. Ele usa o pescoço de alavanca. Então, não é só os braços que cansam, é o pescoço que vai fazer a alavanca para poder ele girar a roda para frente da cadeira. Então, tem todo o mecanismo de coluna, de ombro, tudo sobrecarregando esse atleta, né? Então, na hora de pensar quantos treinos por semana de preparação física,
junto com o que a técnico quer, que é quantas horas de preparo, né? A gente tem que somar esse dia a dia dele junto, porque ele desloca, ele tem que fazer transferência, sair da cadeira de rodas e sentar no banheiro, sentar no sofá, isso é muita sobrecarga, então o treino, ele tem que contemplar isso também. Eu penso muito assim, ó, que a preparação física da esgrima tem alguns detalhes que precisam ser muito importantes, que nem a Marília falou, de punho, de cotovelo, de ombro, né? Mas eu acredito mais ainda que também o atleta ele tem que estar pronto para a vida dele, tem que estar com melhores condições para não desenvolver segundas doenças, algumas outras deficiências secundárias que possam haver pela falta de mobilidade, pelo tamanho da gravidade da deficiência dele também. Mas isso tem que pensar muito, que não adianta querer fazer altos treinos de força e ele vai sair dali, ele vai ter que tocar a cadeira até a parada de ônibus muitas vezes, né? Então, como que um atleta sai daquela sobrecarga enorme de treino e vai, depois de um treino de técnico, vai para academia e aí vai para casa? Então, por isso que tem que dosar muito isso, tem que, se não tem essa possibilidade em alguns clubes, né, de ter a preparação física e a fisioterapia, conversem com o seu técnico, né? Porque eles podem dar a melhor orientação em relação a isso. Só que não pode simplesmente se inscrever numa academia e achar que só aquilo ali vai ajudar. Não vai, é muito além disso. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com mais da Esquiva ao Toque, mais perguntas de atletas, sempre em nome da Espaço Laser, disparado a melhor depilação a laser do Brasil, da Athena Capital e da Olic. A gente volta em 2 minutinhos. Se toda a história tem um começo, a nossa tem um sonho e um propósito: compartilhar a beleza do cuidado, do bem-estar e da liberdade com todos. Foi assim, com um coração azul e intenso, que seguimos com garra e coragem. Abraçamos causas, crescemos, evoluímos para fazer o bem e atrair o melhor, abrindo nossos horizontes e capital na bolsa. Somos a maior empresa de depilação a laser do mundo. Com mais de 5.000 colaboradores, uma universidade que muda vidas, superamos 36 milhões de procedimentos no Brasil e na América Latina. Olhando para trás, caminhamos bastante, mas nunca estivemos sozinhos. Alguém muito especial sempre esteve ao nosso lado. Você é a razão de olharmos para frente. Espaço Laser. Muito bem, estamos de volta em nome da Espaço Laser, disparada a melhor depilação a laser do Brasil, da Olic e da Athena Capital.
Estamos voltando aí com o Da Esquiva ao Toque, e eu pego o finalzinho do último bloco para fazer uma pergunta para Marília. A Cristiane falou em relação ao esforço do pescoço, da coluna que o atleta tem. Eu não vou recordar agora qual dos dois atletas, qual dos dois pilotos de Fórmula 1, se era o Emerson Fittipaldi, acredito que era o Emerson Fittipaldi, ou o Nelson Piquet, não sei, mas à época não existia um trabalho tão grande de fisioterapia no esporte, né? Não era uma coisa tão difundida, mas à época, um desses dois pilotos, eles já eram pilotos de altíssimo rendimento, né? E eles começaram a sofrer com as dores, né? Porque o movimento do Fórmula 1 ele é muito intenso, né? E eles procuraram uma ajuda médica na época e conseguiram uma melhoria do desempenho deles nas pistas exatamente com alguns tipos de exercício que foram exatamente indicados por esse médico à época, e essa história foi contada exatamente pela melhoria de desempenho que esse atleta teve. A pergunta é em relação aos atletas cadeirantes, que têm um movimento muito forte. A gente até já experimentou, né, Ivan? Eu já experimentei aí a esgrima em cadeira de rodas, uma determinada oportunidade, mas é um movimento muito desgastante que você tem e repetido, né? Tem alguns que se deslocam na cadeira como malabaristas, quase. Existe realmente qual tipo de exercício específico que tem que ser quase que uma regra para esse atleta que faz esse tipo de movimento, Marília? Nelson, os exercícios são basicamente o que a Cris expôs, né? Que ela trabalha com os meninos lá no GNU. Então, exercícios de mobilização da coluna, e daí a gente pensa em mobilização para todos os tipos de movimento, né? Flexão, extensão, inclinação lateral, as rotações, e quando a gente fala nesse sentido, é a coluna toda, dorsal, o que a gente consegue fazer, né? Região lombar, cervical. É muito importante esse trabalho, tanto de mobilização, flexibilidade, quanto também de fortalecimento. E é muito interessante porque recentemente teve uma pesquisa com o futebol de cegos, e o estudo da concussão, que é aquele movimento, né, abrupto de baque ou então de frenagem, né, que o cérebro ele continua o deslocamento dentro da caixa craniana e causa pequenas lesões ali no córtex cerebral. E eles identificaram que quando o atleta faz um treinamento dessa musculatura cervical, né, com fortalecimento dessa musculatura cervical, é como se o corpo ficasse mais preparado para agir, né, com esse controle, com essa contração muscular para controle desse movimento e diminuir o risco de concussão. Então, mostra aí a importância desse trabalho, né, global que a gente fala, a gente pensa só quando a gente fala em esporte, a gente acha que o atleta precisa treinar só a parte técnica, né, só o movimento, mas não, todos esses movimentos, né, flexibilidade de base, fortalecimento dessa musculatura de tronco, de membro superior, de região cervical, ela é extremamente importante. Tem um dos poucos estudos que a gente tem na área da esgrima, fez até uma comparação interessante entre as lesões na esgrima convencional e na para-esgrima, um estudo chinês, né, do Chung, ele é de 2012, e daí ele traz alguns dados interessantes, porque nos atletas sem deficiência da esgrima, as lesões são principalmente em membros inferiores, então na região da coxa, com estiramento muscular, entorses de tornozelo e entorses de joelho. E já na esgrima em cadeira de rodas, já a maior parte das lesões, ou seja, 73% das lesões acometeram os membros superiores, como a gente estava falando ainda há pouco, né, sobre essa questão do sobreuso, né, do uso repetitivo dos membros superiores, tanto para treinamento quanto para o deslocamento do atleta no dia a dia. E dentro dessa questão dos membros superiores, o cotovelo ficou responsável por 32% das lesões e o ombro por 15%. E puxando o gancho daquele da conversa ali no último bloco, o controle de carga de treino ele é muito importante. E quando a gente fala em controle de carga de treino, às vezes a gente pensa naquelas imagens, né, do futebol, que tem muito recurso financeiro e teste de lactato e sensores, né? E a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos nossos atletas, né? Então, como que a gente pode fazer esse controle de carga de treino de uma forma de baixo custo? E hoje em dia é possível
com coisas muito simples, como formulários em papel ou formulário eletrônico, né? Então, se o treinador ele tiver um sistema, por exemplo, para perguntar ao atleta o quanto ele está se sentindo recuperado em relação ao treino anterior, né? Qual foi a intensidade desse treino? A gente usa aí no treinamento a escala de Borg, né? E ter um controle do tempo de duração do treinamento, já é possível fazer um controle muito bom sobre a carga de treino que está sendo aplicada. E por que isso é relevante? Porque se o atleta chega num treinamento que o treinador planejou, né, de alta intensidade, mas ele fala, poxa, olha, eu tive um problemão ontem, não dormi direito, né? Meu filho passou mal, levei para o hospital, não estou sentindo meu corpo recuperado. Então, não adianta a gente chegar lá e fazer um treinamento de alta intensidade, porque esse atleta não vai conseguir responder e ele pode acabar se machucando, né? Então, ter esse tipo de controle de baixo custo, que é totalmente viável e já comprovado cientificamente de que é validado, né? Que a gente pode utilizar isso como ferramenta, como instrumento, isso pode ser facilmente aplicado nos treinamentos até de equipes de base. Ivan, É uma pergunta. Desculpa, perdão, Cristiane. Agora ela falou, eu me lembrei da Marília, de falar das disreflexias autonômicas. Sim. Né? Porque assim, quando a gente está passando, a gente tem então uma ideia, o atleta sai lá da parte técnica e vem para a preparação física. Ou ao contrário, independente de como é a rotina deles, né? E aí eles chegam, tipo assim, tu vê que eles estão transpirando em lugares que eles não são acostumados a transpirar, eles não estão se sentindo muito bem, estão sentindo um desconforto. O que é isso? Isso tem que saber entender que alguma parte do corpo deles não está bem, tipo, pode ter alguma coisa apertando, ele pode estar sentando em alguma coisa que machuca, ele pode estar com desconforto abdominal, ele pode estar com muitas coisas e o corpo arruma outros caminhos para avisar. Então, a preparação física, a fisioterapia trabalha muito com esses outros tipos de entendimento, a educação física não. Então, é importante que os professores de educação física entendam que tem que entender o que acontece com as deficiências. O que vem através disso, né? Se eu falo em reflexia autonômica, o professor de educação física nunca ouviu isso. São poucos, né, que escutam, que acham que, não, mas isso aqui não vai interferir na hora da preparação física. Vai. Então, isso é bem importante de cuidar, de como o atleta chega na preparação física e o que pode acontecer nesse meio tempo. Isso é importante, né? Completa aí, Marília, se tu quiser. É interessante, Cris, porque até ano passado que nós fizemos aquelas formações, né, em outras cidades, nós incluímos uma aula sobre a parte das lesões esportivas e problemas de saúde e da classificação, e a gente falava justamente sobre isso, né, a gente pegava os principais grupos de atletas com deficiência dentro da para-esgrima, né, então as lesões a nível medular, lesões por amputação, lesões nervosas periféricas, e a gente trazia um clareamento, né, de quais são as principais complicações de problemas de saúde que esse atleta pode ter e que o treinador vai enfrentar e que precisa, pelo menos, saber identificar para orientar, né, um encaminhamento e ter esses cuidados ali na hora do treinamento. Então, isso é muito relevante, sim. E outra coisa também, assim, você vai deslocar para um campeonato, tudo é mais demorado com a esgrima cadeira de rodas, né? Então, tem que ter um olhar em cima desses atletas, né? Fora essas deficiências que tem, o que acomete as deficiências, o como transitar com eles, dar um treino que, para uma pessoa que não tem a deficiência, demora um tempo. Agora, para as pessoas que têm deficiência, demora um pouquinho mais de paciência, que eles têm uma resposta lenta também, algumas deficiências. Então, por isso que, como é um universo muito grande de deficiência que a gente pega, né, para trabalhar, então tem que, pelo menos, assim, os atletas também que têm que se conhecer, que nem a Marília falou, tem que conhecer o seu corpo, né? Eles têm que saber o que está acontecendo. Professor, eu estou um desconforto, não sei, tem alguma coisa errada, subindo a minha pressão, não estou entendendo o que é. Tem que entender, tem que começar a prestar atenção para saber se não é uma constipação, né? Alguma coisa que o corpo não consegue responder da maneira adequada, né? E a mesma coisa de transitar com eles em lugares, de pegar ônibus, tem que saber o lugar que tu vai parar, se tem banheiro. Então, o paradesporto, ele requer muito, torna as coisas um pouco mais pensadas. Ivan, uma perguntinha aí para elas. Mandar uma pergunta para a Cris. A gente sabe que a esgrima é um esporte que trabalha, né, com velocidade, explosão, tempo de reações. As ações são de alta intensidade num tempo mais curto, mas também uma competição dura o dia inteiro. Então a gente acaba tendo que trabalhar também a questão da resistência, do treino aeróbico. E aí, o que ela indica para os atletas, né, para trabalharem a questão aeróbica, que
Para a Olímpica é fácil, manda correr, fazer uma atividade de corrida, né? E para os cadeirantes. Manda correr também. Amputação. Manda correr com a cadeira num parque, né? Para quem não tem uma academia, corre. Tem que fazer um trabalho aeróbico. Ou é naquele círculo ergômetro que alguns têm, outros não. Lá no clube a gente conseguiu adaptar. A gente virou uma bicicleta e ela virou círculo ergômetro, tem uns maravilhosos, né? Mas para quem não tem isso, que é meio difícil também, a gente sabe que é bem difícil ter isso, esses aparelhos específicos, né? Toca a cadeira na rua, carrega um pouco mais de peso na mochila, na cadeira, para ela ter mais intensidade, né? Faz treino de potência, que ajuda também a tocar a bola na parede. Tu tem que estar te estimulando a acelerar esse batimento para tu conseguir chegar no treino e nos dias de competição bem, né? Então não adianta fazer, eu vou fazer um dia de treino de aeróbico, só de aeróbico. Não, é treino intervalado que dê essa busca, né? De intervalos entre as competições. Isso aí. Pode ir no supermercado, encher as compras do mês, botar no carrinho e levar, né? Tranquilo, ponto. Botar tudo na mochila e ir para casa. Tocando a cadeira, isso aí. Compra do mês, exatamente. Vamos poupar, inclusive. Bom, tem pergunta de atleta para você, Cris. Oi, pessoal. Meu nome é Kevin. Minha pergunta vai para a preparadora física Cristiane Vidor. A pergunta é: qual é o objetivo da preparação física para os atletas? Tem que responder essa, acho que eu vou passar para a Marília. Eu acho que ele não quer treinar mais, viu, Cris? Eu acho, Fábio, olha, o Fábio tá bravo com coisa. O objetivo do treino físico é manter a qualidade de vida primeiro, né? É manter o atleta presente no seu corpo, né? E consciente do que pode ser feito. E aí, para a modalidade que escolher, é conseguir estar pleno para aquela atividade, não tentar se machucar menos, enfim. Essa é a função do exercício, enfim, né? Perfeito. Tem mais pergunta de atleta? E eu acho que essa aqui vai até para o Ivan também. Vamos ver. Opa, Nelson, tudo bom? Então, eu gostaria de saber um pouco sobre a questão da preparação física, já que está se aproximando dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Como é que está a questão da periodização para o pessoal? Estão focando já nas competições que garantem vaga, e os que já estão mais bem colocados já estão focando na questão dos próprios jogos? Um abraço. Ivan, essa aí é para você também, né? Isso, no momento, né, a gente não tem nenhum atleta classificado, isso no mundo inteiro, porque a classificação encerra só 31 de maio de 24 do ano que vem, e todas as competições nesse período, né, que iniciou em outubro de 2022 até 31 de maio do ano que vem, somam pontos, né, e fazem parte do período qualificatório, então não tem ninguém qualificado, só quando encerrar esse período que a IOS vai divulgar a lista dos atletas qualificados, né, mas sim, os atletas, né, com seus técnicos, né, porque os atletas têm as suas bases, né, então nas suas bases o treino deles é focado nessas competições-alvo, né. O atleta está iniciando, de repente a competição-alvo dele é uma competição do circuito nacional, o campeonato brasileiro, né, mas os atletas que estão nessa corrida pela vaga dos Jogos Paralímpicos do ano que vem, o foco são as Copas do Mundo e as competições que compõem esse período qualificatório, né, regional e mundial. Marília, essa época até Jogos Paralímpicos, se eu não me engano, setembro de 2024 ou qualquer coisa assim. Essa é a pior época, é aquela que surgem as lesões que você tem que ficar de olho realmente? Olha, eu digo que fisioterapeuta é um ser catastrófico. A gente sempre tem que estar preparado para o pior, né? Eu falo isso, e qualquer hora, qualquer momento, ele pode ser um momento suscetível ali para o atleta sofrer uma lesão, né? Quando a gente pensa na modalidade da esgrima, tem várias situações que expõem o atleta ali ao risco de lesão, né? Então, às vezes, a gente pensa na lesão por conta do movimento que ele está realizando, mas a gente sabe que
pode ter uma falha do equipamento de proteção, né, do que a gente chama aqui os equipamentos esportivos, da cadeira, das tiras que fixam a cadeira. Então, às vezes, o atleta está bem condicionado, ele está treinando, mas ele não prestou atenção se a cadeira dele estava bem fixada, se o equipamento estava adequado, e a cadeira cai e ele se machuca, né? Então, eu falo que a gente tem que estar sempre em alerta. A gente trabalha muito com a questão do gerenciamento de risco, né? Quando a gente trabalha com lesão esportiva, que a gente precisa pensar nesses múltiplos fatores. Quando a gente pensa em fatores de risco dentro do esporte, a gente tem fatores de risco que são a parte do corpo do atleta, né? Que são os intrínsecos, e tem os extrínsecos, que é o que está fora do corpo do atleta. Então, intrínseco aí entra a questão do sexo, a idade, da própria deficiência, né? Os contextos de preparação física, de aptidão física, então flexibilidade, força, equilíbrio, né? Todos esses aspectos, e tudo que está externo que são os fatores extrínsecos, são esses que a gente talvez consiga modificar e ajustar, né? Então, tá com os equipamentos de proteção sempre verificados, né? Máscara, ver se a roupa está adequada, os uniformes, todos estão ok, os equipamentos esportivos, né? Os equipamentos de segurança esportivo, isso também ajuda a controlar esse risco. Então, na verdade, eu sempre falo que o atleta está sempre exposto, né, a lesões tanto leves quanto lesões mais graves, e esse monitoramento, esse gerenciamento, ele tem que ser frequente, né, rotineiramente, tem que fazer parte ali do dia a dia do atleta. Ô, Cris, você já brigou com um atleta perto de Olimpíada, Paralimpíada, para ele não para de treinar um pouco, para de pensar um pouco nisso? Não. Os nossos... Gostei, boa. Não. Tem que ser honesta, né? Não dá para dar inventando, né? Não, mas eu acho que eles têm essa noção. Os nossos, quem vai lá para as Paralimpíadas, quem está nesse nível já se conhece, né? Eles sabem da importância de o que focar. E para chegar lá, que nem assim, o que se faz para preparar para chegar lá? Para chegar lá, o caminho todo é bem complicado. Tu não chega se tu não tá te preparando, há vários, sabe? E não se prepara só para aquela competição da Paralimpíada, né? Se prepara para todas as outras antes, né? Lá vai ser só um reflexo do que foi feito. Então, eles têm bastante consciência, assim, esses atletas, né? Perfeito. Ivan, vamos fechar aí com uma perguntinha? Eu só queria perguntar para a Marília, então, a gente tem diferentes deficiências, né? Qual a principal diferença nas características, principalmente da categoria A para B, que é a que a gente tem nos Jogos Paralímpicos, né? Tem um estudo interessante da Polônia, que foi publicado aí em 2022, que ele fez uma análise de eletromiografia, né? Então, de ativação muscular nas diferentes categorias, na categoria A e na categoria B. Categoria A, que a gente conhece, é aqueles atletas que têm maior funcionalidade. Então, o braço, né, preservado, o controle de tronco preservado, e tem alguma funcionalidade ali de membros inferiores. Já a categoria B é aquele atleta que vai ter funcionalidade de braço, né, comprometimento de tronco, e a perna ela não vai ter uma funcionalidade de uma forma geral, né? A gente sabe que existem aí detalhes e nuances, mas de uma forma geral a característica é essa. E o que eles identificaram de interessante entre a categoria A e a categoria B? A categoria A, eles têm um trabalho de ativação, quando eles vão fazer um movimento, né, de ataque na esgrima, eles ativam primariamente os músculos estabilizadores da coluna, né? Então, é como se eles contraíssem antes, estabilizassem antes para realizar o movimento, né? Já os atletas da categoria B, eles iniciam esse movimento a partir do ombro, a partir do movimento de membros superiores. Por quê? Porque justamente por eles terem pouco controle de tronco, eles não conseguem fazer essa ativação. Então, isso é interessante porque nos leva a crer também que, principalmente os atletas da categoria B, eles vão ter uma maior chance ali de lesões na região de ombro e membros superiores, se a gente comparar com os atletas da categoria A. Então, por isso, esse trabalho que a Cris coloca aí, né, da gente otimizar ao máximo essa ativação de tronco, essa estabilização, trabalho de core nesses atletas, principalmente da categoria B, ele é importantíssimo, né, para que a gente possa fazer com que ele tenha uma melhor performance, um melhor rendimento esportivo aí, com base nesses poucos achados que a gente já tem cientificamente sobre a esgrima em cadeira de rodas. Perfeito, então. Gente, estamos encerrando aí da esquiva ao toque. No próximo mês a gente volta com mais um tema interessante em relação
à esgrima e ao esporte em geral. Obrigado, Marília, pela presença. Obrigada, fico à disposição aqui, sempre que precisarem, podem contar comigo. Obrigado, Cristiane. Eu que agradeço, muito feliz em poder falar sobre esse assunto, né? Que é tão rico e a gente precisa disseminar esse conhecimento. Obrigado. Que tenhamos outras oportunidades. Obrigado, Ivan. Vai jogar agora? Valeu, Nelson. Mais uma aí. Foi excelente. Obrigado aí, né, por todo esse conhecimento que a Cris e a Marília agregaram para a gente. Sempre bom poder falar do nosso esporte, principalmente da esgrima paralímpica, né, que a gente tem pouco opção de conteúdo, né? Valeu. Perfeito. Valeu, então, pessoal. A gente volta mês que vem com mais um tema muito legal aqui no canal da CB Esgrima TV. Grande abraço.